Aconteceu que, quando Jesus terminou todas estas palavras, ele disse aos seus discípulos: Sabeis que daqui a 2 dias será a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então, os principais sacerdotes e os anciãos do povo reuniram-se no palácio do sumo sacerdote, que se chamava Caifás. Secretamente, eles conspiraram prender Jesus e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não se levante um tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, enquanto estava reclinado à mesa, uma mulher veio a ele, trazendo um vaso de alabastro com bálsamo muito valioso, e o derramou sobre sua cabeça. Mas quando os discípulos viram isso, eles se zangaram e disseram: qual a razão para tal desperdício? O bálsamo poderia ser vendido por uma boa quantia e dado aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse a eles: por que estão perturbando esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Sempre tereis os pobres convosco, mas nem sempre me tereis. Pois quando ela derramou o bálsamo sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Verdadeiramente eu vos digo, onde quer que este evangelho seja pregado em todo o mundo, o que esta mulher fez será contado em sua memória. Então, um dos 12, que se chamava Judas Iscariotes, foi aos principais sacerdotes e disse-lhes: o que me dareis se eu o entregar a vós? Eles pesaram 30 moedas de prata para ele. A partir daquele momento, ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. No primeiro dia dos pães asmos, os discípulos vieram a Jesus e disseram: onde desejas que te preparemos a refeição da Páscoa? Ele disse: ide à cidade, a certo homem, e dizei-lhe: o mestre diz, minha hora está próxima. Eu celebrarei a Páscoa em tua casa com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus os instruiu e prepararam a refeição da Páscoa. Quando a noite chegou, ele sentou-se para comer com seus 12 discípulos. Enquanto eles comiam, disse-lhes: verdadeiramente eu vos digo que um de vós me trairá. Eles ficaram muito tristes, e cada um perguntava-lhe: certamente não sou eu, Senhor? Ele respondeu: aquele que pôs comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem morrerá conforme está escrito sobre ele. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído.
seria melhor para ele que não tivesse nascido. Judas, que iria traí-lo, disse: Sou eu, Rabi? Ele respondeu: Tu disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou um pão e, abençoando-o, o partiu e o distribuiu a seus discípulos, dizendo: Tomai, comei, este é o meu corpo. Então ele tomou o cálice e, dando graças, deu-lhes, dizendo: Bebei dele todos, pois este é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por muitos para o perdão dos pecados. Mas eu lhes digo que não beberei de novo deste fruto da videira, até o dia em que eu o beberei novamente convosco no reino de meu Pai. Depois de cantarem um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus disse-lhes então: Essa noite, todos vós vos escandalizareis por minha causa. Pois está escrito: Eu ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas após eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: Ainda que todos se escandalizem por tua causa, eu não me escandalizarei. Jesus disse-lhe: Verdadeiramente te digo que esta noite, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Pedro disse-lhe: Mesmo que tiver de morrer contigo, não te negarei. O mesmo disseram todos os discípulos. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: Sentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Ele levou Pedro e os 2 filhos de Zebedeu consigo. Começou a entristecer-se e angustiar-se. Então disse-lhes: Minha alma está profundamente entristecida até a morte. Permanecei aqui e vigiai comigo. Ele se distanciou um pouco, prostrou-se com o rosto ao chão e orou. Ele disse: Meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice. Entretanto, não seja como eu desejo, mas como tu desejas. Ele veio aos seus discípulos e os encontrou dormindo e disse a Pedro: Ora, não podeis vigiar comigo por 1 hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito de fato está preparado, mas a carne é fraca. Ele afastou-se uma segunda vez para orar e disse: Meu Pai, se não é possível que esse cálice passe sem que eu beba, seja feita a tua vontade. Ele voltou mais uma vez e os encontrou dormindo, pois seus olhos estavam pesados. Então, deixando-os de novo, afastou-se e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois Jesus veio aos discípulos e lhes disse: Estais dormindo e descansando ainda? Vede, a hora está próxima e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima.
Enquanto ele ainda falava, Judas, um dos 12, acompanhado de uma grande multidão, vinda da parte dos principais sacerdotes e anciãos do povo, vieram com espadas e paus. O homem que estava para trair Jesus dera-lhes um sinal, dizendo: aquele que o beijar é ele. Prendei-o. Imediatamente, ele foi a Jesus e disse: Salve, Rabi! E o beijou. Jesus disse-lhe: Amigo, faça aquilo que vieste fazer. Então eles se aproximaram, lançaram suas mãos sobre Jesus e o prenderam. Eis que um dos 12 que estavam com Jesus estendeu sua mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando sua orelha. E Jesus disse-lhe: Coloca tua espada de volta ao seu lugar, pois todo aquele que pega em espada perecerá pela espada. Não pensas que eu posso clamar ao meu Pai, e ele me enviaria mais de 12 legiões de anjos? Mas então, como se cumpririam as Escrituras que dizem ser necessário que isso aconteça? Naquela hora, Jesus disse à multidão: Viestes com espadas e paus para me prender como ladrão? Eu sentava-me diariamente no templo, ensinando, e não me prendestes. Mas tudo isso aconteceu para que os escritos dos profetas fossem cumpridos. Em seguida, todos os discípulos o deixaram e fugiram. Aqueles que prenderam Jesus o levaram a Caifás, o sumo sacerdote, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. Mas Pedro o seguia à distância, até o pátio do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver o fim. Os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um falso testemunho contra Jesus para que pudessem condená-lo à morte. Eles não encontraram nenhum, mesmo que tantas falsas testemunhas tenham se apresentado. Porém, mais tarde, 2 vieram à frente e disseram: Este homem disse: Posso destruir o templo de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. O sumo sacerdote levantou-se e disse-lhe: Tu não tens resposta? O que é isso que testificam contra ti? Mas Jesus ficou em silêncio. O sumo sacerdote disse-lhe: Eu te ordeno pelo Deus vivo, diga-nos se é o Cristo, o Filho de Deus. Jesus respondeu-lhe: Tu disseste por ti mesmo. Mas eu te digo que de agora em diante verás o Filho do Homem sentado ao lado direito do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: Ele tem falado blasfêmia. Por que ainda precisamos de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia? O que pensais? Eles responderam e disseram: Ele é digno de morte. Cuspiam em sua face, batiam nele e o esbofeteavam e diziam: Profetiza-nos, Jesus. Quem é que te bateu? Profetiza-nos, Cristo. Quem é que te bateu?